Relatórios de baixas pesadas estão surgindo. A pressão sobre a liderança de Israel está aumentando rapidamente. O que está acontecendo agora, a portas fechadas em Tel Aviv, pode mudar completamente tudo o que você acreditava saber sobre esta guerra. O panorama estratégico de abril de 2026 é irreconhecível em comparação com os primeiros dias do conflito. Israel tinha uma estratégia, um objetivo militar claro, definido e declarado publicamente: neutralizar o Hamas, garantir a libertação dos reféns e restaurar a dissuasão. Parece simples no papel, mas a guerra nunca é simples uma vez que as botas pisam o terreno. Dentro das ruas estreitas de Gaza, dentro de redes de túneis que se estendem por centenas de quilômetros, através de corredores urbanos que os planejadores militares chamam do campo de batalha mais complexo da história moderna. As forças terrestres de Israel entraram numa situação muito mais difícil do que foi vendida ao público. Os números estão começando a contar uma história que o governo israelense não quer que você ouça. Múltiplas fontes, incluindo relatórios de mídia israelense, grupos internacionais de monitoramento e comunicações vazadas de dentro das FDI, estão sinalizando cifras de baixas significativamente maiores do que as oficialmente reconhecidas. Soldados mortos, feridos e desaparecidos a uma taxa alarmante. Perda significativa de veículos blindados e equipamentos de alta tecnologia. E mais importante, objetivos táticos que deveriam ter sido concluídos há meses, permanecendo sem alcançar. 32 anos de serviço ensinaram a reconhecer quando os números públicos e os números reais estão divergindo. Essa divergência tem uma direção e uma velocidade. E o que estou vendo agora aponta para uma única conclusão. As baixas no campo de batalha são apenas metade da história. A outra metade é o que essas baixas estão fazendo politicamente a Benjamin Netanyahu. Netanyahu tem sido a força dominante na política israelense por décadas. Ame-o ou odeie-o, o homem sabe como sobreviver. Sobreviveu a rivais, a acusações de corrupção, ao colapso de coalizões. Tem 9 vidas políticas. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, pessoas dentro do seu próprio governo estão se voltando contra ele publicamente. Ex-generais, membros seniores do gabinete e até integrantes do gabinete de guerra estão declarando que a estratégia está falhando. Estão dizendo que a liderança está desconectada da realidade e que os sacrifícios que os soldados israelenses estão fazendo não estão sendo correspondidos com nenhum caminho coerente para a vitória. Isso não é algo pequeno, é um terremoto político. E está acontecendo agora. Pergunte a si mesmo: Netanyahu ainda tem controle total sobre a estratégia militar de Israel? Ou está tomando decisões com base na sua própria sobrevivência política? Porque essa distinção importa mais do que quase qualquer outra coisa neste conflito. Um líder que toma decisões com base no que é melhor para o país é um tipo de guerra. Um líder que toma decisões com base no que o mantém no poder e fora dos tribunais é um tipo de guerra completamente diferente. E as pessoas ao redor de Netanyahu estão sugerindo cada vez mais que é o segundo caso. A realidade no terreno é uma guerra de desgaste. As forças terrestres israelenses estão lidando com um inimigo que teve 17 anos para se preparar exatamente para este cenário. Não é uma guerra convencional com uma linha de frente clara. Cada bloco que as FDI limpam pode ser reinfiltrado por túneis minutos depois. Cada posição estabelecida se torna um alvo. As FDI estão lutando contra um exército fantasma que desaparece na terra para reaparecer na retaguarda das unidades que avançam. O custo psicológico e econômico está se tornando enorme. Reservistas, civis comuns que deixaram seus empregos e famílias, estão na sua 4ª ou 5ª rodada de serviço. O Banco de Israel reporta que o PIB levou um golpe de 177 bilhões de NIS. Famílias de soldados estão se manifestando. E a pergunta que ressoa em todo Israel é: o que estamos alcançando exatamente? Como a vitória realmente se parece? E, criticamente, a pessoa que lidera a nação é capaz de defini-la
e muito menos de alcançá-la, a pressão não vem apenas de dentro de Israel. Vem de Washington, de capitais europeias e de governos árabes. A arquitetura diplomática da qual Israel depende, linhas de suprimento de armas, troca de inteligência e cobertura política nas Nações Unidas, está sob mais pressão do que em qualquer momento na memória recente. Netanyahu está descobrindo que sua margem de manobra está diminuindo rapidamente. Conversas sérias estão ocorrendo em Washington, no Cairo e em Doha, sobre uma Gaza pós-conflito. E essas conversas estão acontecendo cada vez mais sem a participação significativa de Israel. Porque o governo de Netanyahu se associou tão fortemente a objetivos maximalistas e linguagem inflexível, que as pessoas tentando construir uma saída diplomática sentem que não podem incluí-lo abertamente no processo. Pense no que isso significa. Israel está comprometido militarmente, sofrendo baixas, isolado politicamente, e observando a arquitetura de paz ser construída sem eles à mesa. Essa é a pesadilha estratégica definitiva para uma nação que se orgulha de ser dona de seu próprio destino. Não podemos falar da pressão sobre Netanyahu sem falar da guerra regional mais ampla que eclodiu em 28 de fevereiro de 2026. Os ataques americano-israelenses contra o Irã, conhecidos como Operação Fúria Épica, tinham como objetivo decapitar a liderança iraniana e desmantelar sua infraestrutura nuclear. Embora os ataques tenham matado o líder supremo Ali Khamenei, não encerraram a ameaça. Em vez disso, desencadearam uma consolidação de poder pelo IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Agora Israel enfrenta uma guerra em múltiplas frentes como nenhuma em sua história. No norte, o Hezbollah destruiu a ameaça de invasão próxima, segundo Netanyahu, mas ainda possui enorme capacidade de drones e foguetes. No sul, os Houthis continuam estrangulando o Mar Vermelho. E no centro, o IRGC está escavando cidades de mísseis a partir dos escombros dos ataques aéreos, preparando-se para um conflito de desgaste de longo prazo. Vi esse padrão antes, não nesta região, mas a lógica é a mesma. Quando um adversário usa o período posterior a um ataque para se reorganizar em vez de se render, o atacante ganhou uma batalha tática e criou um problema estratégico maior. A economia de Israel, embora resiliente, está mostrando rachaduras profundas. O gasto em defesa subiu para 8% do PIB. A dívida pública subiu para quase 70%. O Banco de Israel está pedindo o recrutamento da população Haredi para reduzir a distorção econômica causada pela mobilização repetida da força de trabalho tradicional. Isso não é apenas um problema orçamentário, é um problema de contrato social. Quando os ultra-ortodoxos estão isentos, enquanto a classe média secular está lutando e morrendo em seu 5º mês de serviço de reserva, o tecido interno da sociedade israelense começa a se romper. A sobrevivência de Netanyahu depende de uma coalizão que inclui ministros de extrema-direita que se recusam a fazer concessões sobre Gaza ou a Cisjordânia. Se Netanyahu se mover em direção a um cessar-fogo para salvar a economia e satisfazer Washington, seu governo cai. Se continuar a guerra para satisfazer sua coalizão, arrisca o colapso econômico total e uma ruptura completa nas relações com os Estados Unidos. Essa é a armadilha, e não há saída limpa dela. A partir de abril de 2026, o plano de paz americano sob o presidente Trump introduziu um plano de desarmamento por fases para Gaza, um cronograma de 8 meses para a destruição de túneis e o desdobramento de uma força de segurança internacional. Mas o plano está paralisado. O Hamas rejeita o desarmamento por considerá-lo injusto. Israel se recusa a se retirar até que o desarmamento seja verificado. Isso deixa Netanyahu num vácuo, preso entre uma administração americana que quer um acordo rápido e uma resistência respaldada pelo Irã que está disposta a esperar. O cessar-fogo estabelecido no Líbano é frágil, e o anel de segurança que Netanyahu afirma ter construído está sendo testado diariamente por ataques sofisticados de drones. Aqui está o detalhe que mais me preocupa.
olhando para isto como alguém que passou décadas estudando como as coalizões se fragmentam sob pressão. A Casa Branca está conversando cada vez mais com generais israelenses e figuras da oposição como Benny Gantz, evitando Netanyahu porque o veem como um obstáculo para a estabilização regional. Essa diplomacia de desvio é um sinal claro de que Washington está se preparando para uma realidade pós-Netanyahu. Estão procurando um parceiro que possa navegar a zona tampão de segurança no Líbano, e as conversas diretas com o governo libanês, as primeiras desse tipo em 43 anos, sem os parceiros de coalizão extremistas de Jerusalém na sala. No Líbano, a situação é ainda mais volátil. Apesar das recentes afirmações de Netanyahu sobre conquistas monumentais no norte, incluindo a destruição de 90% do arsenal de mísseis do Hezbollah e a eliminação de Nasrallah, a ameaça não desapareceu, evoluiu. A ameaça de drones permanece sem solução. A zona tampão de segurança, que agora se estende do Monte Hermon até o Yarmouk, é um comprometimento militar massivo que exige milhares de tropas estacionadas indefinidamente. Esse anel de segurança do qual Netanyahu se vangloria é, na prática, um anel de desgaste. Cada dia que as FDI permanecem na linha amarela é um dia em que são vulneráveis a enxames de drones e dispositivos explosivos de um Hezbollah que agora opera como uma sombra guerrilheira de seu antigo eu. O eixo de resistência está jogando um jogo de longo prazo. O Irã, mesmo sob sua nova liderança fragmentada, está observando o colapso doméstico israelense com grande interesse. Eles sabem que o tempo está do lado deles. Vimos um Israel diplomaticamente isolado, com seu exército exausto e sua economia em espiral descendente. O acordo de cessar-fogo de 7 de abril entre Estados Unidos e Irã foi uma pausa tática, mas como demonstraram os 357 mortos no Líbano em 8 de abril, a luta não parou. Apenas mudou de alvos. O IRGC está usando este período para testar a resistência de Israel. Estão apostando que o público israelense se cansará da guerra antes de o regime iraniano se cansar do caos. Isso nos leva de volta ao aspecto mais perigoso do momento atual, o vácuo de sucessão. Se Netanyahu for forçado a sair por um colapso da coalizão ou uma onda de protestos em massa, quem assume o controle? A oposição israelense está fragmentada. A extrema-direita está pronta para incendiar a casa para evitar um Estado palestino ou uma retirada de Gaza. Essa incertidumbre é exatamente o que o Hamas e seus patrocinadores querem. Querem um Israel que esteja lutando contra si mesmo. Cada dia que Netanyahu permanece no poder para evitar um tribunal é um dia em que a clareza estratégica do Estado israelense se enfraquece. O mundo está observando um aliado de superpotência perdendo seu rumo no labirinto da guerra urbana e da política pessoal. Isso já não é apenas uma guerra contra um grupo terrorista. É uma guerra pela alma e pela solvência do Estado de Israel. À medida que as listas de baixas crescem e o PIB continua caindo, a pergunta não é se Netanyahu pode vencer a guerra. É se haverá um país funcional para governar quando ela terminar. A dimensão econômica desta guerra não é mais uma nota de rodapé. Tornou-se o sistema nervoso central do conflito. Para abril de 2026, o PIB de Israel desabou 8,6%, uma contração que eliminou quase 2 trilhões de NS, em valor equivalente, e enviou ondas de choque pelo setor tecnológico global. Durante décadas, Israel foi a nação startup, uma potência de alta tecnologia que cresceu apesar da instabilidade regional. Hoje esse dividendo de paz desapareceu. Com a dívida pública disparando para 69% do PIB e o gasto em defesa fixado num máximo permanente de 8%, a classe média israelense está chegando a um ponto de ruptura. O orçamento de 2026 foi recentemente forçado para cima, a 144 bilhões de NIS, deixando quase nada para habitação, educação ou infraestrutura. Quando você tem uma nação onde o PIB per capita não consegue voltar aos níveis pré-guerra, está vendo uma sociedade que está se empobrecendo, enquanto seus líderes dizem que está vencendo.
Essa pressão econômica está alimentando uma tempestade nas ruas. Civis israelenses comuns, médicos, advogados, professores, estão sendo convocados para sua quinta ou sexta rodada de serviço desde outubro de 2023. Ao mesmo tempo, a isenção da população Haredi do serviço militar passou de um debate político para um problema de sobrevivência da força de trabalho. A força de trabalho secular está sendo pedido essencialmente que financie uma guerra e a lute, enquanto os parceiros de coalizão de extrema-direita do governo exigem mais gastos em projetos ideológicos. Essa contradição interna é a maior vulnerabilidade de Netanyahu. Está presidindo um país onde o contrato social está se desfazendo no exato momento em que precisa de unidade nacional absoluta. À medida que abril de 2026 chega ao fim, a linha amarela, as zonas tampão fortificadas marcadas por bolardos de concreto amarelo e sensores de alta tecnologia profundamente dentro de Gaza e do sul do Líbano, tornou-se o símbolo definitivo desta nova realidade fragmentada. Não é apenas uma demarcação militar, é uma cicatriz permanente pelo levante. Ao estabelecer essas zonas, as FDI sinalizaram uma mudança total da guerra móvel para uma ocupação estática de longo prazo. Em Gaza, essa linha agora isola quase 60% do território, convertendo efetivamente os 40% restantes num enclave humanitário hiperlotado. No Líbano, o avanço até o rio Litani sob o pretexto de uma zona de segurança replicou esse modelo, criando uma zona de livre fogo que desafia os próprios acordos de cessar-fogo destinados a trazer a paz. A sobrevivência de Netanyahu agora está inexoravelmente vinculada a essa anexação progressiva. À medida que a economia israelense sangra e o contrato social entre a força de trabalho secular e o governo respaldado pelos Haredim se desmorona, a linha amarela oferece a única vitória que Netanyahu pode vender à sua base de extrema-direita: terra em troca do sangue dos reservistas. Não estamos mais esperando o fim da guerra. Estamos presenciando o início de um estado permanente de cerco. A vitória total prometida em 2023 se dissolveu num impasse fragmentado que drena recursos, consumiu a liderança da República Islâmica, paralisou o Estado israelense e deixou o futuro da região nas mãos de conselhos militares e líderes fantasma. A era do Oriente Médio que uma vez conhecemos terminou. O que resta é uma paisagem de muros, túneis e bolardos amarelos. Um mundo onde a única coisa mais custosa que a guerra é a paz vazia que a segue. As próximas 48 horas em Tel Aviv podem determinar o mapa da região para o próximo século. Fique de olho, não no que está sendo publicado, mas no que os generais e os diplomatas estão fazendo.